o que eu achei do Enem 2024. Todas as opiniões que eu vou falar aqui agora são tiradas diretamente dos delírios da minha cabeça. Fiquem à vontade para discordar, deixem as opiniões de vocês nos comentários. Estou falando aqui a minha opinião como pessoa que trabalha exclusivamente com Enem há mais de 6 anos, tá? Eu já fiz, e esse ano, inclusive, é o 10º Enem que eu faço e acompanho, né? Bodas de loucura. E como sempre, pessoal, vou falar primeiramente da redação e depois a gente vai falar sobre a prova de Ciências Humanas. Gente, eu não gostei do tema da redação, eu amei o tema da redação. Gente, graças a Deus, quando eu vi esse tema, eu não acreditei. Primeiro, porque era bom demais pra ser verdade. Essa é a realidade, pessoal. Sabe por quê? Pra eu falar as palavras, as 2 palavras que eu mais gosto de falar, que há tantos anos, que há anos eu não tinha o gosto de falar, que são eu avisei. Gente, que delícia que é falar isso pras pessoas. Porque todo ano, pessoal, todos os professores do Brasil, todo mundo avisa que todo ano cai questão de história negra, de escravidão no Brasil, desses assuntos no Enem, todo ano cai. Só que, gente, eu nem nas minhas fantasias mais loucas imaginarei que cairia um tema de redação sobre isso. Gente, o alívio que eu senti quando eu vi esse tema, porque eu sei que todos os alunos que estudaram propriamente a matéria de história estavam preparados para fazer esse tema. Vamos falar agora sobre os textos motivadores, porque, gente, aqui, um beijo na boca de quem fez. A gente teve 6 textos motivadores, 6 é muito, tá, pessoal? O primeiro texto motivador, bem curtinho, explicando o significado de herança. O segundo texto, pra mim, foi o melhor, que fala um pouco sobre o folclore e como que a história, a herança africana fica dessa coisa meio folclórica, meio mística, meio longe da realidade. E aí, esse texto motivador, eu gostei muito, porque ele já guia o aluno um pouquinho para onde o tema da redação quer chegar, que a gente precisa valorizar a cultura, a gente precisa trazê-la para nossa realidade, ela não está distante. Afinal, pessoal, a maior parte do Brasil são pessoas negras. O texto 3 é uma charge poderosíssima que traz um provérbio e justamente ele está jogando na cara do aluno, falando, olhe para o passado. Gente, quem não fez alusão histórica nesse tema de redação tá louco. E se ainda assim o aluno se recusasse a olhar para o passado, gente, o texto 5, um samba enredo gigantesco. Os únicos textos do Enem que a gente não reclama de ser grande são os textos motivadores. Grande, gente, trazendo uma alusão histórica completíssima sobre escravidão no Brasil, aquela coisa toda. Outro texto motivador que eu simplesmente amei e que ajuda muito na proposta de intervenção foi o texto 4, que fala justamente sobre o desafio que é tratar esse assunto nas escolas. Quase que o texto 4, gente, ele tá dando na mão do aluno, tá falando, faça uma proposta de intervenção para as escolas. E, gente, falando em proposta de intervenção, eu gosto desse tema porque ele abre muita margem para várias propostas de intervenção. E aí o texto 6 tem uma imagem de uns alunos aí indo ver a imagem dos zumbis, né, em lugares relacionados à cultura negra. Muita gente tá falando, porque é fácil, porque o tema da redação do Enem é fácil. Gente, eu, Débora, achei sim um tema fácil, justamente porque o aluno já se preparou muito. E pro aluno que se preparou bem para a prova de humanas, sim, o tema da redação foi fácil. Mas qual que é o problema do tema da redação ser fácil? De verdade, gente, isso aqui não é gincana do Gugu que é pra humilhar o aluno, não, uai. É bom ter um assunto que o aluno que se preparou vai se sair bem, gente. Qual que é o problema disso? Até porque, gente, pensa comigo, um aluno que não estudou, que não se preparou, ele vai mal na redação de qualquer jeito, independente do tema. Eu sinto, pessoal, que o Enem, né, durante todos esses anos, até por ser uma prova feita por 5 milhões de pessoas, criou essa mitologia de que o tema do Enem tem que ser muito difícil pra ficar mais difícil pros alunos, porque não pode dar mole pro aluno. Ai do INEP se o estudante brasileiro tiver um dia de paz. Ai do INEP, né? Eles não vão ficar em paz se a gente estiver de boa. Só que, pessoal, ainda se o tema da redação for fácil, você ainda vai precisar de muito estudo para fazer a estrutura corretamente, para não errar a gramática, a coesão textual, para colocar os conectivos bonitinho, para fazer uma proposta de intervenção. Então, vocês concordam comigo que, sendo o tema fácil ou difícil, a estrutura da redação, ela ainda vai ser avaliada e um aluno que não estudou continua se saindo mal, mesmo num tema fácil? Então, por isso, pessoal, que eu nunca serei contra, afinal, né, eu estou aqui a serviço dos estudantes, há mais de 10 anos, né, que eu faço vídeo pra internet, eu nunca serei contra temas fáceis, mas, pessoal, qual que é o problema da gente valorizar o aluno que estudou?
Porque eu sinto que nos últimos anos, né, com os temas muito difíceis, com esse... Porque querendo ou não, gente, é um bingo, é um grande sorteio. Você passa o ano inteiro estudando revolta da vacina, revolta da chibata, primeiro reinado, segundo reinado, era Vargas, ditadura militar, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Cubana. Você estuda isso tudo e cai uma, duas, três dessas matérias. É um grande jogo da sorte, da sorte. Então, pessoal, durante todos esses anos, né, sendo o Enem um grande jogo da sorte, afinal, a gente estuda anos e anos para 15 questões de história, né? A gente tem que convencer os alunos a ficar estudando história o ano inteiro para cair 15 questões apenas. Qual que é o problema da gente valorizar o aluno que estudou, pessoal? Nos últimos anos, pessoal, o Enem se tornou uma prova de nível universitário, sabe? Textos maravilhosos, mas textos de níveis universitários, textos muito longos, muito difíceis, palavras, né, interpretação muito acima de um nível de um aluno de ensino médio. E assim, gente, eu acho que muito a isso se deve ao fato de que todo ano 5 milhões de pessoas fazem Enem, mas tem menos de 1 milhão de vagas nas universidades públicas. Então, o INEP pensa, vamos fazer a prova cada vez mais difícil para ficar cada vez mais difícil para os alunos e menos gente passar pra gente, para não ficar tão desfalcado, para ficar parecendo, sabe o que eu sinto, essa impressão que eu tenho? É que eles querem ficar falando, não tá todo mundo na federal, não é porque não tem vaga na federal para todo mundo, não é porque nós não fizemos universidade o suficiente, mas é porque vocês não são bons o suficiente. Aqui no Brasil, gente, é o Game of Thrones para você conseguir um direito seu, que é educação. Então, eu sinto que a prova ficou muito difícil justamente para mascarar isso, né? Para falar, não tá todo mundo na federal porque as pessoas são burras, porque os alunos não vão bem no Enem. Quando, na verdade, muita gente vai bem no Enem, só que não tem vaga para todo mundo. Aí vira esses jogos vorazes de um querendo acabar com o outro, um querendo sabotar o outro, e aí os alunos ficam brigando entre si, ao invés da gente demandar o que é nosso, que são mais vagas. Enfim, militei. Agora vamos passar para a prova de humanas, pessoal. Muitas questões nos últimos anos, elas eram tão interdisciplinares que você não conseguia nem diferenciar. Essa questão é de geografia, essa questão é de história, essa questão é de filosofia, o que é isso? Claro, isso é bom para o aluno desenvolver um certo raciocínio, né, fazer a interpretação e tudo mais. Mas, pessoal, é muito bom também quando a questão de história tem cara de história. Vocês concordam comigo? Não é gratificante para o professor que passou o ano inteiro falando para o aluno estudar Era Vargas que caiu, de fato, uma questão de Era Vargas? Então isso é muito bom, tá, pessoal? Então, para fazer a sessão aqui, eu avisei, gente, tivemos questão de cidadania, que eu falo para vocês desde 2015, que cai no Enem todo ano, caiu no Enem mais uma vez. A gente teve questão sobre luta por direitos das mulheres, 2 questões, inclusive porque ano passado eu elegi o Enem em 2023 como o Enem das mulheres, né? Porque foi um tema feminino e tivemos muitas questões femininas, continuamos essa linha, ou seja, o aluno que estudou para o Enem 2024 fazendo o Enem 2023 acertou essas questões, se deu bem, isso é bom, tá, pessoal? Isso é de geografia, não é a minha área, mas a gente teve muitas questões ambientais, teve questão sobre crise climática, terremoto, barragem explodindo aqui em Minas Gerais. Então, pessoal, você que vai fazer a prova semana que vem, vai estudar na biologia, você vai estar revisando questão climática, aquecimento global, isso tudo, porque eu tô sentindo cheiro de questão de crise climática na semana que vem, tá? Achei as questões de filosofia bem difíceis, tá? Nos últimos anos, eu já tenho falado isso pra vocês, que as questões de filosofia e sociologia são as mais conteudistas, no sentido de que, se você não memoriza o que é o sofismo, quais são as ideias do Aristóteles, do Rousseau, do Platão, sei lá o que, você não acerta a questão. Então, pros próximos anos, né, se atentar bastante nas questões de filosofia, mas também pode ser a minha opinião, porque eu, Débora, como aluna e como professora, eu tenho muita dificuldade com isso, então pode ser uma coisa, eu, Débora, mesmo achando as questões de filosofia difíceis, porque eu, Débora, como aluna, sempre tive dificuldade com as questões de filosofia. Estou muito feliz. Questões de história tiveram cara de história e que continue assim. E vou aproveitar também, já que esse é o meu vídeo mais visualizado do ano, para fazer a publi de mim mesma, tá? Se você tiver interesse em aprender mais sobre a história do Brasil, independente se você vai fazer Enem ou se você só quer aprender mais, se você gosta do meu jeito de falar, de ensinar, venha conhecer o meu curso de História do Brasil, tá? Que tá com preço promocional. Eu explico toda a história do nosso país em 24 aulas, desse meu jeitinho de ser, feito numa estrutura profissional com apostilas para te ensinar tudo que você precisa, exercícios para praticar. Então, se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, valorizar mais o meu trabalho, tem muitos anos que eu mexo com isso, sou formada em História e esse curso é o resultado de muitos e muitos anos de estudo, de preparação. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você quiser continuar valorizando o meu trabalho e ajudar no meu 13º, porque agora vocês vão entrar de férias e todo mundo
mundo esquece de mim. Todo mundo esquece de mim depois do Enem. Então, se você quiser contribuir para o meu 13º para eu poder cair no esquecimento até o Enem do ano que vem, tá? Link na minha bio, que é o meu site deboraladim.com.br. Gente, essas são as minhas opiniões, igual eu mencionei, tiradas da minha cabeça, sintam-se à vontade para discordar. E é isso, pessoal. Um beijo, venham conhecer o meu curso de História lá no meu site e eu te vejo no próximo vídeo.